Amém, igreja? Bom, vamos lá, vamos falar de Jesus, que é isso que a gente vai fazer hoje, amém? Vamos falar de Jesus. O título dessa mensagem é Jesus quebrando as regras, amém? E eu queria começar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 4, versículo 12. E por que começar? Porque a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, hein? Então fiquem com a arma engatilhada aí, com a palavra de Deus engatilhada, que a gente vai falar bastante aí de Jesus e vamos ler bastante a palavra de Deus, amém? Vamos lá. Acharam? Tá no jeito aí? E Mateus 4,12 diz o seguinte: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Podem se sentar. Esse texto aqui, ele vai mostrar o propósito de Cristo e também vai dar legitimidade ao ministério dele. Então é muito bacana essa profecia, assim como várias outras acerca de Jesus Cristo, né? Como por exemplo, aonde ele não deveria ter os ossos quebrados, a cidade que ele deveria nascer. Amém? Então a gente tem uma série de profecias acerca da vinda do Messias. E essa daqui é mais uma que está sendo citada e está sendo lembrada aqui por nós, que é o texto de Isaías, que está lá em Isaías 9, e é citado aqui no Novo Testamento, aqui em Mateus 4,12, amém? E agora a gente vai ler um outro texto que está em Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, em algumas traduções vai estar o outro nome, amém? Desse lago, que vocês vão estar encontrando aí. E a multidão apertara para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lado e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havemos trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, e admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Amém? Então esse texto aqui, ele dá continuidade àquela profecia. Então, tratando aqui da conversão de Pedro, às beiras aqui do lago de Genezaré, é a região de Cafarnaum, que a gente acabou de ler a citação de Isaías 9, que fala que seria uma região de trevas, uma região ali que precisaria de luz. Amém? E por onde que Jesus começa o seu ministério? Justamente por Cafarnaum. Então ele vai chegar à cidade de Cafarnaum para começar então o seu ministério, que é o local onde ele realiza aquele milagre, que ele transforma a água em vinho. E a partir de então, ele dá início a seu ministério. E ele sai dali, após realizar esse milagre, e ele sai pregando aqui em toda a região. Amém? O que é interessante? Que nesse lugar então, que havia essa profecia, ele encontra Pedro. E aqui então é relatado a conversão de Pedro. E é muito interessante que a gente vai entender então, que toda essa região da Galileia, que é onde ele vai estar pregando e é onde foi profetizado, ali estava então Pedro. E é justamente o momento então que ele
que Pedro ele tem um encontro com Jesus, ele é impactado por Jesus, e então ele já começa a ter a vida aqui transformada. E é interessante porque Pedro ele estava pescando, e ele pescou a noite toda. E a Bíblia nos relata que ele diz isso: mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Não faz muito sentido eu pegar agora de manhã e jogar a rede de novo. Pensa bem, você trabalha a noite toda, você conhece ali, cara, o que você está fazendo. Ele era um pescador de profissão, ele era profissional no que ele fazia. E aí Jesus vai lá então e fala para ele jogar novamente a rede. É uma sugestão ali até que um pouco desrespeitosa, porque estava até ofendendo a profissão de Pedro. Fala, Senhor. Mas o que é interessante aqui? Que Pedro ele já tinha entendido, ele já tinha identificado algo de diferente nesse homem. Ele já tinha entendido a palavra de Jesus. E aí então o que ele fala? Olha, se fosse por mim, eu não acreditaria, eu não jogaria essas redes. Mas como é o Senhor que está pedindo, pela sua palavra, eu vou lançar as redes. E aqui é muito interessante que a gente já tem um primeiro aprendizado, gente. Muitas vezes a gente está trabalhando com as nossas forças. A gente está fazendo as coisas pelas nossas próprias vontades, pela nossa própria força. E a gente trabalha, e muitas vezes a gente não consegue chegar no resultado. Só que quando nós trabalhamos e quando nós nos lançamos debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra de Cristo, então a coisa acontece de uma forma milagrosa. Porque foi o que aconteceu. Enquanto ele estava usando as próprias forças, ele trabalhou, e ele não teve um resultado positivo. Só que quando ele entregou nos pés de Jesus, não só ele teve um resultado positivo, como superou totalmente as expectativas. Que fala que foi tanto peixe que o barco que as redes quase se partiram. Então ali, acreditando em Cristo, ele conseguiu ter um resultado incrível. Só que o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, quem era Pedro? Quem era Pedro então? E eu quero que a gente preste atenção, que a gente vai falar de alguns personagens aqui, e a gente vai perceber que existem alguns padrões de comportamento que se repetem. Então a gente tem Pedro, um pescador simples, humilde, talvez até marginalizado, sem cultura, pouca educação, e que, pelo que a palavra nos demonstra aqui, vivia atribulado, trevas, não era regido ali pela lei do Senhor, amém? A região de Nazaré, de uma forma geral, né, essa região da Galileia, era uma região então que não era da mesma maneira que as coisas aconteciam em Jerusalém. Então esse era Pedro, cara, um cara da comunidade, um cara ali muitas vezes de uma região distante, que não tinha mesmo nível cultural, não tinha os mesmos privilégios que existia lá em Jerusalém, não tinha a mesma tecnologia, a mesma informação, as mesmas oportunidades. Então isso era a realidade de Pedro. Pedro era então esse cara. E é esse cara aqui que Jesus chama para o ministério. Esse é o primeiro ponto. Então vai prestando atenção, igreja. Presta atenção nas características de Pedro. Então Jesus vai lá e chama Pedro para o seu ministério. Então a gente tem Pedro tendo um encontro impactante com Cristo, a ponto de quando ele olha para Jesus, assim como Isaías um dia teve uma visão, e quando ele olhou para a visão que ele teve de Deus, e ele falou: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Pedro aqui também, ele olha para Cristo e ele fala: Senhor, eu sou um pecador. O que eu quero dizer com isso, igreja? Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós enxergamos, muitas vezes, aquilo que tem de ruim em nós, porque nós percebemos a pureza de Cristo e aquilo nos constrange. Então muitas vezes revela a nossa natureza. E Pedro aqui então, ele teve a sua natureza revelada, e aquilo constrange ele. E ele viu a santidade de Cristo e falou: Senhor, se afaste de mim. Mas ainda assim, Jesus foi lá, derramou uma profecia sobre a vida dele e disse: espera aí, você vai fazer parte do meu ministério. E a partir de hoje então, você deixa isso aqui e você vai passar a ser então pescador de homens. Amém? E aí eu queria ler agora, um pouquinho mais para frente, Lucas 5, 27. A gente vai falar de uma outra pessoa que fez parte aqui desse time, que também era um tanto quanto curioso. Lucas 5, 27, é aqui o chamado de Levi, gente, que vai dizer o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse:
siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E então Levi ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amém? Agora que a gente vai ver um outro personagem que fez parte aqui também dos 12. E aí a gente vai ver agora aqui um publicano. Quem era um publicano? Um funcionário público. Nem todo cobrador de imposto era publicano, mas nem todo publicano era um cobrador de impostos. Ele podia ter alguma outra função pública. Mas aqui nesse caso a gente está falando de um cobrador de impostos. E como que funcionava naquela época? Um cobrador de impostos, nós estamos falando de um judeu. Amém? Presta atenção, igreja. A gente está falando de um judeu que cobrava impostos do seu próprio povo que estava sendo escravizado. Então presta atenção nisso. Imagina só. Uma nação chega, faz o teu povo de escravo, e você escolhe como profissão cobrar imposto do seu próprio povo. Só que como se não bastasse, a maioria dos publicanos, eles enriqueciam de maneira desleal. Eles cobravam, eles extorquiam os impostos mais do que deveria. Tanto é que a gente vai ter aqui uma correlação também lá com o texto de Zaqueu. Quando ele resolve devolver 4 vezes mais. E a palavra fala que ele era o líder dos publicanos. Está entendendo? Então olha só como que, cara, os judeus enxergavam o publicano. Eles odiavam. Não tinha outro sentimento, cara. Porque eles se sentiam traídos. Era a pior escória que tinha para eles. Publicano, eles tinham que andar com segurança e etc. Porque assim, eles eram realmente um povo que é odiado. Eles eram realmente destituídos, não eram tidos mais ali como judeu, porque eles tomavam uma decisão como essa. E ainda agiam de maneira desleal, né? Nessa função pública que ele ocupava, ele acabava agindo ali, cobrando impostos além do que deveria e trabalhava de maneira desleal. Isso só aconteceu lá. Isso não acontece no Brasil, isso não acontece nos dias de hoje. Mas então a gente já vê aqui essa situação. Essa então era muitas vezes, como que eu posso dizer? Era a figura do publicano. Como que ele era tido? Traidor, corrupto e rejeitado. Traidor, corrupto e rejeitado. Nós tínhamos Pedro simples, marginalizado, sem oportunidade, sem cultura. E aqui nós temos um cara desprezado, era humilhado pela sociedade, ao qual as pessoas que chegavam próximo dele eram julgadas. E sinceramente, nós também faríamos a mesma coisa. Porém, Jesus, ele quebrava as regras. Ele tinha uma postura diferente. Ele conseguiu enxergar algo aqui que talvez nenhum de nós, igreja. Muitas vezes a gente olha e fala: nossa, mas por que os fariseus julgaram? Nós fazemos isso por muito menos, igreja. Nós murmuramos por muito menos, nós fofocamos por muito menos, nós falamos da vida alheia por muito menos. Entende? Então aqui, o que Jesus faz? Como se não bastasse ele conversar com o publicano, ter chamado ele para estar próximo, ele jantou na casa dessa pessoa, gente. Vamos tentar entrar dentro do contexto. O problema muitas vezes é que a gente não consegue visualizar o tamanho do protocolo que Jesus quebrava, porque a gente não tenta contextualizar a história. Tenta imaginar a figura, cara, dessa pessoa na sua cabeça. E você teria, a pergunta que eu faço, coragem de chamar esse cidadão para comer na sua casa. Vamos entender quem era Jesus, cara, para que ele veio. Ele quebrava protocolo, sim. Nós chamaríamos um publicano para comer na nossa casa, mas foi o que Jesus fez. Entende? Então vamos prestar atenção nisso, igreja. Vamos entender quem é esse Jesus que nós servimos. Porque muitas vezes nós estamos numa posição aonde a gente olha para a vida alheia e a gente julga a pessoa porque ela peca numa área diferente da minha. Mas no final das contas a gente é tudo farinha do mesmo saco. Está entendendo, igreja? E agora eu queria ver mais um outro texto
que vai estar um pouquinho mais para frente também, que vai estar em João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos falar da mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer, a partir do 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria a água viva. E ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê a água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá e chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse que é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adorarão o que conhecem, nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o Pai que procura seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, admiraram, vendo ele falando com uma mulher. Agora aqui a gente vai falar também no personagem, talvez, dentre todos, o mais difícil de acreditar que Jesus falou. A gente está falando aqui de uma mulher rejeitada, envergonhada, uma promíscua, uma adúltera, fornicadora e idólatra, cara. Essas eram as características dessa mulher. Vou repetir: rejeitada, envergonhada, promíscua, adúltera, fornicadora e idólatra. Essa era a identidade dessa mulher. Essa era a maneira que ela era vista pela sociedade. A gente tem que lembrar que existia um ódio aqui dos judeus para com os samaritanos. Existia um desprezo por conta de todo o contexto histórico. Houve a contaminação étnica, cultural de todo o povo de Israel em Samaria, e onde a idolatria e o culto a outros deuses foi instaurado e foi propagado por esse povo. Então era tido como um povo idólatra. Os judeus muitas vezes nem consideravam os samaritanos como gente, de tão ódio que existia entre essas duas nações. Tamanho era o desprezo do judeu para o samaritano. Aí a gente vê um judeu, Jesus, que ele poderia ter todos os motivos e preconceitos para não falar com essa mulher, e tudo bem. Isso fazia parte daquele contexto. Nós temos que lembrar o seguinte: a gente ir para o século I, onde a gente tinha uma sociedade completamente patriarcal, completamente machista. Amém? E aí então, onde a mulher muitas vezes ela não era digna de ensinamento, ela não era digna de estar à mesa para poder aprender. E fora todo esse contexto, a gente está falando de uma mulher samaritana, e era com ela que Jesus estava conversando. Gente, vamos prestar atenção nisso, que a gente não tem ideia, cara. Muitas vezes a gente passa despercebido por essas coisas, para poder entender quem era Jesus e para quem ele veio,
Quais foram as regras que ele veio quebrar. Então ele é julgado aqui porque ele está falando com uma mulher samaritana. Promíscua. Idólatra, cara. Pensa bem. Tudo isso fazia com que ela se tornava ainda mais desprezível. Essa era a característica dessa pessoa. Agora eu te pergunto, se você conhecesse uma pessoa assim, pare para pensar. Você conversaria com ela? Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Vamos imaginar que você tivesse uma vizinha que você soubesse lá no seu condomínio que ela teve 5 maridos e ela está com um agora que não é marido dela. Você convidaria essa mulher para poder jantar na sua casa? Uma mulher fraca emocionalmente, problemas de aceitação, dúvidas na fé, era tudo isso aqui. Ela não sabia onde é que tinha que adorar, ela estava fraca emocionalmente, crise existencial, com todo esse histórico para trás de promiscuidade. Aí eu te pergunto, como nós nos comportaríamos diante disso? Vamos começar a nos fazer essa pergunta, porque esse Jesus aqui, que é o Jesus que a gente prega, que é o Jesus que nós servimos, ele veio para essas pessoas. E muitas vezes nós estamos vivendo dentro do nosso clube, entendeu? Porque a igreja passa a ser clube, então nós olhamos para dentro de nós mesmos e olhamos apenas para dentro da comunidade, e aí não tem nenhum sentido de ser igreja, porque a gente fica todo mundo aqui dentro olhando um para a cara do outro, preocupado com a vida do outro, e a gente não faz aquilo que é necessário, que é ser igreja, que é pregar o evangelho e ir atrás dessas pessoas com essas características, porque ele veio e ele nos ensinou isso. Amém, igreja? Então o que nós devemos refletir, qual é o nosso papel na igreja? Para que nós viemos? Nós que hoje somos transformados e dizemos então ser semelhante a Cristo, mas ser semelhante a Cristo é segui-lo, e é seguir também as suas atitudes. Não é só o paz e amor não, entende? É se abdicar, é entrar na brecha, é ir aonde, cara, muita gente não quer ir. Isso é o evangelho. Quando nós olhamos para o evangelho, essas histórias elas não estão aqui à toa. De alguma forma veio aqui para poder nos ensinar e nos mostrar algo com essas histórias aqui. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, cara, deixa os preconceitos de lado, porque eu vim para o doente, eu não vim para o são. Eu vim para aquele que verdadeiramente precisa da minha palavra, cara, aquele que precisa de apoio. Então o que a igreja tem que fazer é parar de julgar, entende? É julgar menos e fazer mais, se preocupar mais verdadeiramente com quem precisa. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel que nós deveríamos cumprir. Sabe por quê? Porque senão a gente vai ver agora um outro personagem que eu quis trazer, justamente para poder trazer um contraponto, que vai estar lá em Atos, capítulo 9. A partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho o quê? O caminho do cristianismo, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Amém? E aí então, a palavra aqui está nos mostrando, traz aqui uma figura agora muito interessante, que ela contrapõe um pouco as outras 3 que nós trouxemos. Porque agora a gente está falando aqui de um doutor da lei, totalmente respeitado, culto, falava mais de um idioma, tinha todos os atributos, tinha autoridade na comunidade, entende? Então era uma pessoa tanto que quando Estevão foi morto, eles entregaram as vestes aos pés de Saulo. Então isso a gente percebe a reverência, a autoridade que ele tinha no meio judaico, no meio que ele estava. Então a gente está vendo agora o oposto. Então a gente está vendo agora realmente um doutor da lei, alguém, cara, que sabia muito, que tinha vários diplomas na parede, e que a palavra nos traz aqui o entendimento de que ele era muito bom naquilo que ele fazia, em especial perseguir cristão.
Mas era justamente aí que estava o problema. Ele cheio do seu eu, mergulhado no seu poço de conhecimento, mergulhado apenas no livro, apenas ali na lei, totalmente vazio, procurando seguir uma tabela de regras a serem cumpridas, sem nenhum relacionamento com Deus. E ele então tentava manter a sua pose e seu posicionamento de santarrão, baseado em cima dos seus diplomas e do seu conhecimento, mas totalmente vazio por dentro. Será que a gente vê pessoas assim dentro da igreja? Que tem vivido uma vida baseada em cima dos feitos próprios, tem mostrado isso para todos. Olha, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, ok? Eu tenho vários dons, eu prego muito bem, eu canto muito bem. E o que seria da igreja sem mim? Eu sou muito bom, eu sou exímio naquilo que eu faço. Vazio de relacionamento. Tem estado dentro da igreja, olhado para a cruz e não tem feito o menor sentido, cara. Porque aqui então Paulo, ele estava completamente cego, a ponto de que quando, cara, o Espírito Santo visita Ananias, pede para orar por Paulo, Ananias fala: peraí, Senhor, o senhor sabe quem é esse homem? Não. Foi muito parecido com Jonas lá, falando: não, Senhor, para Nínive? Não, eu não vou para lá, porque se eu for para lá, o senhor vai converter aquele povo, eu não quero, porque eles são muito maus. E aí que então Ananias fala: não, Senhor, não é possível eu orar por esse cara. Você sabe por que ele está vindo fazer aqui? Ele está vindo matar a gente, cara. Ele está com uma carta lá, ele está vindo aqui nos perseguir. Jesus falou: opa, segue em frente, porque esse é meu varão, vaso escolhido por mim, e ele vai fazer a minha obra. Só que para isso ele teve que ter um encontro verdadeiro com Deus. E muitas vezes, cara, é necessário a gente ser impactado pela presença, como Paulo foi, a caminho de Damasco, a ponto dele ficar cego. Ele foi tão impactado, cara, pela presença de Deus, tão impactado pela presença de Deus, que ele fica cego por 3 dias. Então ele é levado para casa de Ananias. Eu já compartilhei isso aqui antes, e uma das maiores experiências de secreto é a de Paulo. Porque como se você entrasse no seu quarto, cara, se você fizesse um jejum de comida e água, apagasse a luz, ficasse no escuro e falasse: eu só vou sair daqui quando verdadeiramente entender quem é Cristo. E foi isso que ele fez. Porque ele ficou cego, ele não comeu e ele não bebeu. E eu imagino que ele estava na cabeça dele ali, cara, tentando entender o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha ouvido a voz de Cristo, ele viu Cristo. E ele abandona tudo que ele tinha. Ele abandona suas crenças, ele abandona os seus diplomas e principalmente o status que ele tinha para poder servir, para voltar a ser pequeno e reconhecer que ele era o pior entre todos, porque como ele mesmo vai depois relatar na carta dele. Então Paulo chega e ele diz: eu sou o pior dentre todos. Agora eu pergunto, em qual desses casos você se encaixa? Quando você olha para esse contexto que eu apresentei aqui, a gente vê vários padrões de comportamento se repetindo. E aí eu te pergunto, igreja, qual desses é você? Porque o que nós temos que entender que hoje nessa noite, que muitas vezes você pode ter se identificado de alguma forma. Eu me identifiquei com os dois aí, viu? Você pode ter se identificado com uma situação como essa, e talvez num primeiro momento você pare e pensa: será que eu sou digno? Porque aí acontece igual aconteceu com Pedro. Você conhece Jesus e você é confrontado. E aí então, todos os nossos problemas são escancarados. Tudo aquilo que a gente tem de ruim, muitas vezes é escancarado. E muitas vezes é isso que Cristo faz, Ele revela quem nós somos. E aí você olha, depois de se deparar com essa pessoa ruim, egoísta que você é, porque é exatamente isso que nós somos longe de Cristo. Eu sei quem eu sou longe de Cristo e não quero. Entende? E aí muitas vezes nós nos deparamos como Cristo se deparou, como a mulher samaritana olhou e entendeu, cara, e Jesus ensinou para ela vida, ensinou para ela o plano de salvação, amém? E a sua soberania. Ela foi impactada com isso. Levi, ele foi impactado, cara, com um amor tremendo, uma humildade gigantesca,
que ele falou: venha para perto, eu quero você aqui comigo, não importa quem você é. E aí então, cara, ele confronta Paulo, bate de frente assim, ó, pum, como batesse numa muralha. E aí ele quebra todas as regras, todos os dogmas que ele tinha. Ele fala: eu sou o Cristo, e tudo é pela graça, não adianta você ter mérito nenhum. O que eu estou querendo dizer com isso, igreja? Sabe qual que é a boa notícia? Não se preocupe, porque ele veio para todos, amém? Não importa como você era antes, não importa como você vai ser após Cristo, amém? Por quê? O que é legal? Porque todos eles que tiveram esse encontro com Cristo, eles tiveram o quê? A vida transformada. E é isso que nós precisamos entender, cara. Todos eles tiveram um encontro com Jesus, todos eles tiveram a vida transformada, todos eles seguiram Jesus, todos eles anunciaram Jesus, todos passaram a ter uma nova identidade, todos passaram a ter uma nova vida, amém? Então é isso que nós precisamos entender. Cara, se você nasceu em berço evangélico, e talvez você se sinta como um Paulo, cheio de si, e aí você consegue entender, cara, essa palavra, entende? E aí então a gente toma um tapa na cara e percebe que a gente tem que descer. Ou você, já se sentiu promíscuo, já sentiu também, cara, pior escória. Uma pessoa que talvez aí tenha se afundado, cara, na promiscuidade. Não importa o que você fez no passado, cara, porque quando você se converte, você se torna nova criatura. É pelo sangue, entende? Não é pelo mérito, cara. O preço, ele é pago igual para todos, mano. O sangue, ele é pago igual para todos, igreja. E é isso que nós precisamos entender, quem nós somos em Cristo, qual a identidade que nós temos em Cristo, porque Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos transformar, apesar de nós, entende? Apesar de nós. E quando a gente olha para esse contexto bíblico, está na nossa cara, Ele está nos ensinando, vem para mim, entende? O que importa é o que você é daqui para frente, não o que você foi no passado. Ninguém vive de passado. A palavra diz que nós somos nova criatura, entende? Que Ele te coloca vestes novas. Então esse é o Cristo que nós servimos. Jesus, Ele transforma a vida, Ele traz luz, cara. Ele te tira das trevas, Ele muda o teu comportamento, Ele te impacta, Ele vai te contagiar, cara, de tal maneira que a gente não pode conseguir manter isso aqui dentro para nós, entendeu? De uma forma egoísta. Porque quando nós somos impactados verdadeiramente, a gente não guarda para nós, cara. A gente transborda. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que têm vivido um evangelho, cara, de mimimi, de murmurinho, fardo, uma tabela de regrinha, o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí fica pesado o evangelho, aí fica pesado. E a gente tem que lembrar o seguinte, cara: evangelho é alegria, evangelho é caminhar com alegria, é caminhar com liberdade, cara, a liberdade que nós temos em Cristo. Lá em Gálatas diz o seguinte, Gálatas 5 fala que Jesus Cristo veio para a liberdade, então não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Está entendendo, igreja? Então ele nos impacta, cara, de uma maneira tão maravilhosa, tão empolgante e eufórica. O que nós temos que fazer é anunciar. Porque todos os exemplos que foram trazidos aqui, o que eles fizeram? Eles seguiram a Cristo e anunciaram Cristo, Está entendendo, igreja? Então é o que a gente precisa fazer. Cara, sabe quando você vai? Eu participei de um treinamento agora esse fim de semana. Cara, e é muito legal, porque você vai lá e você se motiva. Às vezes você vê uma pessoa ali, um player, alguém que você admira, né? Na carreira, na vida profissional. E você olha e fala: uau, queria estar nesse lugar, queria ser como essa pessoa. Você tem uma admiração. Pense em alguém, às vezes, que você tem ali como alguém que você se inspira profissionalmente, em alguma área que muitas vezes você atua hoje. E você tem alguém que você olha e fala: uau, essa pessoa é sensacional. E aí você vai lá, você está muito próximo dela. Ela, cara, ela te inspira, ela te empolga. E aí você chega na segunda-feira e você quer falar para todo mundo o que aconteceu. E aí você quer contar para os amigos, você quer contar para todo mundo, cara. E aí você imagina essa pessoa chegando agora, depois e te ligando na terça-feira e falando assim: Daniel, quer trabalhar comigo? Vem fazer parte da minha equipe? Você fala: não, eu não estou acreditando. E então você, de repente, você é convidado para estar perto daquela pessoa. Pois é, pessoal. Essa pessoa na nossa vida é Cristo. A pessoa que nos convidou para fazer parte da equipe dele,
para fazer parte do seu time é Cristo. Cristo nos chamou para estar perto. Aquela pessoa que você admira, que te impactou, te transformou, te mudou. Ele está dizendo: vem agora, me acompanha, me siga e me anuncia. Você faz parte do meu exército. Afinal de contas, nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus na terra. E reino tem rei, tem general e tem soldados. E nós somos soldados, somos exércitos de Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. Aleluia. Só que a diferença é que essa instituição, cara, o logo dessa instituição, a qual Cristo nos convidou, o logo é a cruz. Entende? A bandeira é a nossa Bíblia. Missão, visão e valores é redenção, justificação e cruz. Esse é o nosso lema. Amém, igreja? Mateus 28 vai dizer o seguinte: que a grande comissão é aquilo que nós somos chamados. Portanto, vão e façam discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, igreja, o que eu tenho que dizer para vocês hoje é o seguinte: que quando nós somos impactados e transformados por Cristo, Ele te dá uma missão. Nós temos trabalho a fazer. E esse trabalho é o seguinte: Ele está dizendo: vai, anuncia tudo aquilo que aconteceu com você, tudo aquilo que foi bom para você. Assim como foi com a mulher samaritana, com Paulo, com Levi, com Pedro. Ele está dizendo para nós: vai e me anuncia, me siga, vamos trabalhar, vamos levar mais desse amor, vamos levar mais daquilo que, cara, que transformou você, daquilo que mexeu com você, daquilo que fez você uma nova criatura. Venha comigo e faça o mesmo que eu fiz com você. É para isso que nós fomos chamados, igreja. É para isso que nós fomos chamados. Ele veio para nos libertar. Veio colocar uma vestes nova. Veio chegar para cada um e dizer o seguinte: me dá o seu jugo que eu carrego, porque o meu é leve e suave. E nós temos carregado um evangelho de peso, um evangelho de julgamento, um evangelho de pressão, ao ponto que nós temos que ter um evangelho de alegria, cara. As pessoas olham para a igreja hoje, olham para o cristão, cara, e será que eles têm tido vontade de servir o Cristo que você serve? Porque você tem vivido uma vida pesada, cheia de problema, que você não consegue achar saída em Cristo. E aí eles olham para você e dizem: será que eu quero seguir esse Cristo que essa pessoa segue? Porque o Cristo que nós devemos apresentar é o Cristo alegre, entende? Porque quem está em Cristo está feliz, cara, porque tem a vida eterna. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos estar orando. E a minha oração, em nome do Senhor Jesus, é que nós venhamos a ser despertados. Que nós venhamos a ser despertados a fazer a obra do Evangelho. Que nós venhamos a entender a mensagem da cruz. Que nós venhamos a entender quem nós somos em Cristo, e não quem nós somos fora e longe de Cristo, como você era antes. Ou você que está ouvindo essa mensagem agora e está dizendo: ei, eu quero fazer parte desse time, eu quero fazer parte desse evangelho, eu quero fazer parte dessa missão. Amém? É esse Cristo que nós venhamos pregar. O Cristo que venha brilhar, o Cristo que venha resplandecer, que venha nos tirar das trevas e nos colocar num lugar de honra, num lugar de redenção, porque Ele é o nosso remidor. Amém? Igreja, levante suas mãos, igreja, vamos orar. Quero que você interceda comigo pela nossa congregação, quero que vocês intercedam pela nossa igreja, pela nossa cidade, que nós venhamos a ser despertados para poder proclamar o Evangelho, que nós venhamos a ser despertados para poder levar a sua obra, igreja. Seu Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor. Pai, queremos te agradecer por essa noite, Pai, porque o Senhor falou aqui nesse lugar, Senhor. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor trouxe salvação aqui nesse lugar, Senhor. E eu quero convidar, quem quer orar comigo, vem aqui na frente, irmãos. Vamos orar, vamos levantar um clamor pela nossa congregação. Eu tenho certeza que vocês de alguma maneira se identificam com algum desses personagens. Que não é possível que nós não olhamos
para dentro do Evangelho e a gente se coloque num lugar onde a gente não perceba as nossas falhas. E eu quero que você ore comigo, amém? Levante as suas mãos, vamos orar, vamos levantar esse clamor. Quem tiver sentido no coração, quer vir aqui na frente, quer se derramar na presença do Senhor, quer orar, quer falar com Deus. Gente, dá liberdade para o Evangelho, dá liberdade para Cristo, cara. Não fica preocupado com quem está do seu lado, não fica preocupado com o que vão pensar de você, porque senão essa mensagem que eu preguei aqui hoje não vai ter servido de nada. Senão essa mensagem de hoje não vai ter servido absolutamente de nada, porque você ainda continua preocupado com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Ao ponto que você deveria pensar o que Cristo pensa a seu respeito, igreja. Aleluia! Oh, Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estar manifestando a Tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Fala em nossos corações, Pai. Oh, Deus, nós queremos orar, Pai, pela nossa igreja, que nós venhamos a ser despertados, Pai, para fazer a Tua obra, fazer o Teu Evangelho, Senhor. Que nós venhamos, Pai, a ser encorajados, Pai, a falar mais de Ti. Que nós venhamos entender a nossa identidade em Cristo. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor seja o nosso general. Que nós possamos ser impulsionados, Deus, por Ti, Deus Pai. E que a nossa congregação, que a Igreja Batista da Palavra, Pai, seja uma igreja que esteja em movimento, Pai, que esteja levando o Evangelho, Pai, para a nossa comunidade, Pai. Que através da nossa igreja, Senhor, nós venhamos a ser, Pai, espelhos, Deus Pai, de um Evangelho sério, Pai, de um evangelho sólido, Senhor, do Evangelho que não é um Evangelho, Pai, apenas de aparência, Deus, mas é um Evangelho, Pai, que tem levado a Tua palavra, Senhor. Oh, aleluia!